Boa tarde, bom dia, boa noite a todos, dependendo de quando vocês estiverem ouvindo, porque agora aqui no YouTube qualquer dia e hora não existe mais, né? E estamos aqui para mais uma tela virtual nessa sessão especial aqui do Salão de Extensão da URGS. Hoje a gente está aqui com Arthur de Faria, Clarissa Ferreira, Daniel Dodi, René Goya Filho, para falar sobre Porto Alegre, 100 anos de música, que já não são mais 100 anos, já são mais. E, enfim, por favor, apresentem-se. Boa tarde, noite, manhã, bom dia para todos que estão assistindo. É uma honra estar aqui nesse evento, nessa universidade que eu amo. E fico muito feliz me apresentando. Eu sou Clarissa Ferreira, violinista, desenvolvo pesquisas na área da etnomusicologia. Fiz o meu mestrado na URGS e o doutorado na Unirio. Pesquiso a música regionalista com um viés da etnomusicologia que pensa além da música, questão da sociedade, questões políticas. E estou lançando meu primeiro livro, Gauchismo Líquido, em breve, já está em pré-venda. E é um prazer, ressalto isso, estar aqui hoje falando sobre esse documentário que influenciou muito a minha trajetória como pesquisadora e me inspirou muito. Fico muito feliz mesmo. Bom, meu nome é Arthur de Faria, eu sou músico, e pesquiso sempre história da música de Porto Alegre e tal, e também sou aluno dessa universidade, onde comecei 2 cursos de graduação que eu não terminei, História e Filosofia, mas fiz o meu mestrado em Literatura Brasileira e estou agora terminando meu doutorado em literatura Brasileira, ambos com orientação do Fischer, Luiz Augusto, e sempre na área de música popular de Porto Alegre, né? Então eu acho que esse é o assunto da minha vida inteira. Eu tenho escrito sobre isso muito, né? Então, lancei um livro que é um dos resultados dessa pesquisa, que é Elisa, uma biografia musical. Agora estou terminando uma biografia musical do Lupicínio, que é o meu doutorado, e entreguei para a gráfica o primeiro volume do Porto Alegre, uma biografia musical, que vai desde o começo da cidade até o final da Era do Rádio. Depois ainda teria para sair um segundo volume, uma biografia do Radamés, que eu devo terminar ano que vem, do Radamés Inátali, e aí um sobre o regionalismo em Porto Alegre e um sobre o rock em Porto Alegre. Então tem assunto, estou há 30 anos nisso e tem assunto para mais 30. Então pretendo terminar isso tudo lá pelos 80, tem que ficar saudável até lá. É isso aí. Eu sou o Daniel Dodge, eu sou supervisor de pós-produção cinematográfica, eu trabalho com a Post Frontier, que é um estúdio de pós-produção aqui em Porto Alegre, e a gente cuida de pós-produção para filmes, né, de cinema e séries de televisão. Também já estou fazendo isso aí há um bom tempinho. Também trabalhei durante muito tempo como montador e também como roteirista, e na série como o Arthur tinha falado antes, eu trabalhei nas duas pontas, né? Eu fui o roteirista, né? Então eu escrevi o texto a partir da pesquisa do livro do Arthur, né, e de mil outras coisas que a gente foi conversando ao longo do caminho, e também cuidei da montagem da série. Eu sou René Goya Filho, né, trabalho com som e imagem aí, ó, pelo menos uns 25 anos, né, e nessa trajetória aí a gente fez muita coisa aí nesse intuito aí de registrar, né, ter uma memória visual da música feita no nosso cantinho aqui do mundo, né, e desde esse princípio aí, né, assim eu vi aquele primeiro material do Arthur, né, que foi era um compilado com 4 CDs, um livrinho CD. Eu digo, cara, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, né, a gente consegue organizar ali um olhar sobre, né, sobre esse fenômeno aí cultural, né, através da música, tem uma linha do tempo, né, coisas que a gente está acostumado a ver, né, que eu sempre fico, não é nem complexo de inferioridade, né, mas achando que, né, os cariocas, os paulistas, os baianos fazem isso com uma propriedade incrível, né, os mineiros, e a gente não, né, então eu acho que parte dessa motivação é a gente contar com imagens uma história da música
feita aqui no Rio Grande do Sul, e aí esse casamento, então, com o Arthur, né, e com o Dodge foi, vamos dizer, uma realização de vários desses desejos aí, onde, obviamente, né, 100 anos já se passaram, a gente já tem mais tempo, e mesmo na época que a gente produziu a série, a gente sabia que ia ter que optar por algumas histórias ao invés de outras, né? Então, é sempre uma história vista de um ponto de vista, né? De um olhar, né? E aí a gente ainda tem muitas histórias aí a serem contadas, né? Da música. Nossa! Mas apesar da tua humildade, Renê, eu acho que tua série acabou ficando quase como um documento histórico aqui da música da nossa cidade. Porque, claro que qualquer obra que a gente for fazer vai ser incompleta, mas eu acho que é dos mais perto que a gente já chegou de completude. Eu queria te perguntar, Arthur, esse projeto começou com a tua pesquisa sobre os 100 anos. Tinha eu lá, era um jovem de 21 anos de idade, trabalhava na Zero Hora. Porque eu sou formado em jornalismo, eu fui jornalista durante uma época da minha vida, e trabalhava num caderno de bairro da Zero Hora que se chamava ZH Zona Norte. E aí eu sempre, né, eu já era músico desde 12, 13 anos de idade, e aí eu queria sempre levar as pautas para a área da música. E aí eu propus uma série sobre nomes da música de Porto Alegre que fossem da Zona Norte. E a gente fez um grande caderno sobre a Elis, entrevistando muita gente que tinha convivido com a Elis naquela época e que estava vivo naquele momento, 1990 ou 91, não me lembro exatamente. E depois fiz alguns sobre uma história do rock do IAPI, assim, o Bicho da Seda e o Liverpool. Aí passou um tempo, eu pensei, cara, tem essas duas histórias, né? Aí deixei de ser jornalista, enfim, fui trabalhar em rádio, fui fazer outras coisas. E aí, no final lá pelo 94, 95, a Prefeitura de Porto Alegre, naquela época maravilhosamente bem administrada, inclusive na área da cultura, o Carlos Branco, que hoje é produtor, era o coordenador de música, e o Branco criou uma série que era a série da história da música de Porto Alegre, que seriam fascículos e CDs. E pediu para eu fazer o primeiro, que era sobre as origens da música de Porto Alegre, porque eu sempre gostei muito de música brasileira dos anos 30 para trás, né? Então, eu sabia bem disso, mas não sabia nada da música de Porto Alegre aqui dessa época. Eu adorei, fiz uma pesquisa e tal, e escrevi daí um fascículo sobre a história da música de Porto Alegre do começo da cidade até 1927. Aí eu pensei, caramba, eu tenho até 1927, eu tenho o negócio do rock do IAPI, eu tenho o começo de Elis, vou seguir esse bagulho aí. Aí no final, lá por 98, eu acho, o Branco, que já não era mais coordenador de música, era já produtor, propôs um projeto desses, que seria essa caixa que o René falou, que é uma caixa com 4 CDs, com 100 músicas, e um livrinho pequeno de 300 páginas. Pequeno de 300 páginas não é que um livro de 300 páginas seja pequeno, é que o livro é pequeno e tem 300 páginas. Mas era um tamanho de uma caixa de CD, né? Deixa eu pegar aqui. Assim. E aí, bom, enfim, esse livrinho, daí eu fiz um primeiro juntadão e contei essa história da música de Porto Alegre, que foi quando a gente começou a conversar, o René e eu, para fazer isso. Isso foi 2000. Por isso que eu te digo que enquanto não apareceu o Dodge, a gente falou antes, né? Esse negócio não aconteceu. Porque nós levamos 13 anos esperando o Dodge. 12. Porque a gente fica delirando e tal. E aí eu segui escrevendo essas pesquisas. Hoje eu tenho umas 5.000 páginas escritas sobre isso, que são divididas, que eu dividi na minha cabeça entre 7 volumes. E é isso que eu falei, que tem alguns que já estão prontos, outros que estão só esboçados, e um deles que já foi lançado, que é essa biografia da Elis. Mas é assunto da minha vida inteira, assim, né? No meio disso, eu fui convencido a fazer mestrado e doutorado, coisa que eu nunca tinha pensado em fazer. Fui convencido pelo Fischer e pela minha cônjuge, Áurea Batista. E aí fui fazer no mestrado lá na Letras, justamente na literatura brasileira, porque a literatura brasileira tem esse núcleo de canção, né? É a literatura, história e sociedade. E dentro desse núcleo de literatura, história e sociedade, acolheu muito a coisa da canção, há 25 anos já, né? Há 25 anos que a canção entrou no currículo da literatura brasileira. E é lá que a gente está se divertindo horrores, né?
anos depois de começar isso, que surgiu o curso de música popular da Universidade Federal, por exemplo. A música popular já era tratada há um bom tempo na área da literatura brasileira. Mas, enfim, já mudei de assunto. É isso, é o assunto da minha vida, eu só falo nisso. É um assunto com umas 3 vidas, né? E acho que é mais ou menos que nem eu trabalho no sítio aqui, né? Que agora exatamente, cara. Aqui no aquário eu tenho que escolher o que fazer, porque começa uma coisa, aí tu já descobre um personagem, né? E a gente foi falando, o Alcides Gonçalves, por exemplo, a história dele é maravilhosa. Daria, cara, só a história dele, uns 2 documentários, a história da ida para os Estados Unidos, a história dele aqui com o Lupe e tal. Então, e isso que a gente se deparou muito, né? E aí é essa história que eu comentei, né, Vitor, da gente não conseguir colocar tudo dentro do documentário, nos fez também optar, né, da série, optar por um caminho estético, né, e narrativo de como contar isso, né? E aí eu acho que foi fundamental, né, a união do Dodge, do Arthur e minha, para a gente colocar isso numa narrativa visual, né? Que aí o Arthur consegue caminhar, vamos dizer, pelo tempo. Essa era a premissa, né? Já que a gente não vai ter as imagens disso, a gente, de alguma forma, vai visitar os locais da cidade com esse apresentador, que também é personagem, visitando o tempo e nos trazendo esses recortes, né? Dentro dessa linha evolutiva aí proposta pelo roteiro, né, dentro da divisão que a gente fez. Mas seguramente, né, outras histórias paralelas aí poderiam ter sido abertas também, né? Totalmente. A gente, desde bem do início, a gente tinha assim a certeza da impossibilidade da tarefa, assim, né? Era basicamente a encomenda era tipo, como é que tu coloca 100 anos de música em 100 minutos, né? Porque era o tempo da série são 4 episódios de 25, né? Então são 100 anos em 100 minutos, assim. E a gente, tipo, uma primeira coisa que estava muito claro era que muita coisa que tinha que estar não ia estar, né, por uma impossibilidade física, assim, né? Então a gente foi também tomando algumas escolhas, assim, com relação a ângulos e a coisas que tinham que estar lá, baseadas em alguns critérios, assim, que foram se solidificando ao longo do tempo, mas num primeiro momento tinha essa coisa, assim, que a gente, como a gente não tinha como falar de todo mundo, a gente fez uma tentativa de falar de músicos, né, de músicos, de artistas, enfim, que representam um certo movimento mais amplo culturalmente ou socialmente naquele período na vida da cidade, assim, né? Então, todo mundo que a gente conversou ou ouviu na série, assim, a gente meio teve essa ideia, assim, de ser alguém que representa não só um grupo, mas uma coisa que estava mudando naquele momento, naquele tempo da vida da cidade, assim, musicalmente, né? E culturalmente também, né? E aí isso foi uma coisa. E outra coisa também é, tipo, como tinha toda essa necessidade de fazer tantas escolhas, tantos cortes, assim, a gente meio também optou por uma visão não objetivista da coisa, assim, né? A gente escolheu muitas coisas porque eram coisas que nos tocaram pessoalmente em algum momento, né, ou musicalmente, assim, e tal, e que fazem um pouco também parte da nossa história. Então, ela não foram escolhas, assim, digamos, acadêmico-objetivas, né? Elas foram muitas vezes também de uma natureza mais emocional, assim. E era bem isso, né? E aí as afinidades eletivas também, né? Que a gente nunca pode desprezar isso, como o Dodge falou. Tem coisas que eram importantes de falar e não ia dar tudo. E aí tinha 2 coisas. De uma a gente gosta, sem nenhum critério científico, objetivo e tal. O outro a gente não gosta, a gente fala do que a gente gosta, uai. Isso. Tinha coisas também que eram certas histórias que a gente sabia que estavam lá, que chamavam por uma abordagem, mas que a gente, de repente, não se sentia pronto para abordar também, sabe? Assim, né? Coisas como um assunto que a gente falou bastante, assim, né? E que é uma coisa que falta na série, por exemplo, que é uma história mais aprofundada da música negra em Porto Alegre. Exatamente. Da música negra em Porto Alegre, né? A gente discutiu muito isso e a gente disse, cara,
isso precisa estar, e a gente absolutamente não se sentia capaz de abarcar esse desafio dentro do que a gente tinha, sabia, conhecia, etc., sabe? Então tem escolhas que também foram um pouco dessa natureza, assim, né, da gente, enfim, né, de não se sentir pronto para explorar certos caminhos, né, assim, dentro do que a gente tinha no momento. E eu acho que hoje a gente faria recortes diferentes também, né? Por exemplo, tem muito pouca... Hoje salta aos olhos que tem muito pouca mulher ali. Óbvio, né? Eu tava revisitando a série também para essa conversa e foi a primeira coisa que me explodiu. Assim, hoje é gritante isso, né? Somos 3 homens brancos e a gente foi 3 homens brancos de 2013, né? Não adianta. Tem esse... Mas tem uma mulher que nos mandou o tempo todo que se não fosse ela, a série não terminava, né? Exatamente, que é a produtora... Exatamente. Nossa, sem a vida série, né? Aqui nada aconteceria, né? Sem a produtora Lemoa, organizadíssima, nada teria acontecido. É verdade. Sem dúvida. Mas passando um pouco do próprio processo para o conteúdo do filme. Ali, ó. Ali a produtora Lemoa. Com o alicate de poda do tomate, viu? Eu não estava mentindo, viu? Não tem a menor dúvida disso. Mas falando um pouco sobre saindo um pouco do processo, indo para o conteúdo, eu sempre, falando como na posição de uma pessoa não pesquisadora, um leigo um leigo interessado da nossa música, e a gente até estava falando um pouco sobre isso antes de gravar, que é essa relação interessantíssima entre da música de Porto Alegre, tanto com o rock, o que vem de fora, quanto com o movimento, não necessariamente o movimento tradicionalista, mas a música que se fazia aqui dentro do estado, aqui dentro do Rio Grande do Sul. E sobre essa relação, eu queria perguntar para a Clarissa, que tu passaste muitos anos tocando em CTG e na música nativa, né? Eu queria saber um pouco como é que é essa relação de alguém vindo desse meio sobre a música de Porto Alegre, trazendo esse lado assim mais do nativismo, como é que essa galera via a música de Porto Alegre. Uhum. Pois então, eu, revi muito recentemente, hoje, né, toda a série para me preparar para essa conversa, porque também quando eu vi a primeira vez eu tinha outra mentalidade, assim, sobre a música, né, se passaram muitos anos e fico pensando algumas coisas, assim, acho que é muito perceptível, né, na minha visão, como a música é um processo, assim, e como ele não é uniforme, né? Como ele é cheio de tensões, e eu acho que isso fica bem perceptível nessa história da música e nesse recorte que vocês fizeram, como os regionalismos também, que mostra como ele é construído, como o entendimento de que hoje, que parece até o que é familiar para a gente, também ele foi construído, e diversas legitimações e deslegitimações também do que é, do que não deve ser, e essas tensões, eu acho que isso também, a gente falou também antes de começar a gravação aqui, né, de como esse processo da música é rico, assim, dessa fricção ali, e isso acontece do rural, do urbano, do moderno, da tradição, e é aí que as coisas vão surgindo, né, eu acho que essa é a riqueza, assim, e, bom, fico muito também pensando como nas últimas décadas ali, essas construções que se deram da música regional, elas permaneceram, né? E de certa forma elas permanecem ainda assim em várias vertentes, até nas que, como o Arthur falou, às vezes até na própria negação delas, né? Tipo, em contrariedade a elas ainda permanecem ali. Que eu acho que também é uma busca da gente se sentir pertencente ou de buscar essa identidade. Enfim, são muitas coisas, assim, né? Sobre esses processos também, eu fiquei pensando muito, e foi muito bom, eu estou preparando meu primeiro disco também, de perceber como que se deu isso ao longo do tempo para as outras pessoas, né? De ver que as pessoas que são referência hoje, que a nossa geração considera, né?
elas também foram um processo, elas também foram se desenvolvendo ao longo do tempo, elas não nasceram assim. Aí, ali nos últimos episódios que mostra toda essa gurizada, o próprio Bebeto, os cancionistas todos ali, né, que mostram como eles no inicinho e mostrando um pouco da trajetória deles, que aí tu cria identificação, tipo, com o que a gente vive hoje, com as dificuldades que a gente tem também, e como isso pode mudar, né? E também já entra um outro recorte que é também de como isso deve ser valorizado hoje, para que talvez se crie uma cultura de no futuro outras pessoas também virem valorizar o que a gente está fazendo, né? Então é tudo muito cíclico, assim, muito necessário também. Mas esse ciclo que tu fala, eu acho interessante de falar e de retomar, justamente porque para quem é da nossa geração, para quem tá hoje em dia, essa vira tudo meio que uma colcha de retalhos que se denomina, sei lá, música gaúcha, sei lá o que os jovens de hoje em dia, da minha geração, não veem essas distinções, essas lutas, esses tensionamentos e todas essas contradições que levaram à possibilidade dessas músicas serem feitas, assim. E Sim, eu acho verdade. impressionante como esse preconceito, com a forma como o movimento tradicionalista, o movimento nativista se fechou em si mesmo, e como isso pode ser detrimental e é pouco falado, né? Desse outro lado da música gaúcha, que, enfim, a gente tinha aqui em Porto Alegre, a gente tinha no interior, a gente tinha nas Califórnias. E até isso é falado um pouco no filme. Tem uma entrevista, numa entrevista com... Na Rádio Farroupilha com o Fagundes. Ernesto Fagundes. Ernesto, tu fala sobre isso também, sobre esse engessamento. E eu queria ouvir vocês um pouco sobre esse engessamento e como isso está afetando agora a nossa percepção sobre o que é a música gaúcha. Quem começou o movimento tradicionalista gaúcho foi um grupo de pessoas, das quais as mais destacadas intelectualmente, em termos de pensar o negócio, eram o Paixão Cortes e o Barbosa Lessa. Em 1947 eles começam isso, né? E eles eram dois caras que eram do interior, se sentindo um pouco deslocados, chegando em Porto Alegre, num momento de forte americanização do mundo, né? Que é o final, o pós-Segunda Guerra, né? Da Segunda Guerra até o final da Segunda Guerra, o foco do mundo, o centro do mundo passou a ser os Estados Unidos da América, e eles começaram a se espalhar pelo mundo, e isso provocou reação em todo o planeta, né? E uma das reações que isso provocou aqui no Rio Grande do Sul é a época em que teve a redescoberta do Simões Lopes Neto, é a época que o Érico Veríssimo começou a escrever literatura regional, começou com O Tempo e o Vento, e é a época que surge o movimento tradicionalista. A ideia, como o próprio Paixão a gente ouviu dizer várias vezes, era de criar um movimento tradicionalista gaúcho para fazer com que os gaúchos não se sentissem inferiores ao resto do Brasil. Em momento nenhum era para os gaúchos se sentirem superiores ao resto do Brasil. Essa medida se perdeu em algum lugar. E o Paixão também dizia, gente, a nossa ideia era de um movimento tradicionalista gaúcho, que se transformou em tudo, menos um movimento. Porque parou, né? Ficou uma coisa engessada e imóvel. O Lessa, então, era um intelectual com formação... Para ter um exemplo, tem um livro fundamental sobre a invenção da tradição, que se chama justamente assim, a invenção da tradição, que é do Eric Hobsbawm e de mais uns outros historiadores ingleses. E esse livro... ele foi traduzido no Brasil, acho que em 1986, se eu não me engano, primeira tradução. Em 1985, o Barbosa Lessa escreveu um livro sobre nativismo, que eu não vou me lembrar exatamente o título, a Claíssa certamente lembra. Nativismo, eu acho o nome, né? Que ele fala sobre... E ele cita o livro do Hobsbawm, que, portanto, ele leu antes de ser traduzido no Brasil, concordando com a tese. Então, é desse tipo de gente que a gente está falando. Agora, tu imagina o típico integrante bolsonarista do movimento tradicionalista gaúcho lendo um livro do Eric Hobsbawm sobre a invenção da tradição. Não precisa ser no original, pode ser traduzido no Brasil. Lançado pela editora Voz, aquela editora de católico comunista.
Então, tu vê o quanto isso regrediu, é uma coisa chocante. Primeiro que daí teve essa primeira explosão do movimento tradicionalista gaúcho que se deu durante a ditadura militar, muito ligada à brigada militar, aí daí tu calcula. E ainda agora, então, com essa coisa, se formou com o Brasil todo dividido em dois, né, entre duas forças, entre as que acreditam na barbárie e as que acreditam na civilização. A gente vê grande parte das pessoas ligadas a essa coisa do movimento tradicionalista que optaram pela barbárie. Na verdade, eles queriam mesmo era estar degolando preto e enfim, impondo a sua vontade com chicote do patrão do CTG para cima dos outros. Então, eu acho que mais do que nunca isso se cindiu, né? Assim, eu hoje, pela primeira vez, tenho vergonha de dizer que sou gaúcho. E isso é uma coisa que começou a se rachar, eu acho que ali pelos anos 90, porque nos anos 80 teve uma volta desse tradicionalismo de uma forma muito arejada, simbolizada por caras como, por exemplo, Renato Borghetti, ou por um momento muito bom das Califórnias da Canção, que já começaram na década de 70 a renovar isso. Na década de 70, o Mário Barbará, outro cara maravilhoso, o Pentagrama, já na década de 70, o grupo... Isso que eu ia dizer, e foi uma coisa que vai além do âmbito regionalista propriamente dito, assim, né? Ele contamina no bom sentido a música urbana também, assim, né? A gente tem lá, desde o Jerônimo Jardim, que é um pouco a interface entre esses dois mundos, mas depois, os Almontes, o próprio Saracura, uma galera toda que vem... o Cleiton Cledir também depois e tudo mais, né, que se alimenta, né, ou respira esse oxigênio de cultura, digamos, regional, de uma maneira reinventada e super arejada, assim, né? E aí, de repente, colocando no contexto do que a Clarissa falou antes, né, dessa coisa de ciclos mesmo, assim, né, porque são ciclos de abertura e fechamento mesmo que parecem se suceder, né? Não, só para concluir, então, daí eu acho que a partir dos anos 90, quando era o momento de ter essa síntese, que, por exemplo, o Recife fez essa síntese da música folclórica deles com a música do mundo, com o Bang Beat, me parece que a partir daí o Rio Grande do Sul começou a retroceder, porque também começou a surgir no Rio Grande do Sul um movimento de música pop que dialogava com a música regional, o que é absolutamente saudável, que era a Tchê Music, né, que gerou o Axé Music, que gerou... Cara, quando explode o Axé Music, isso é bom para todo mundo que faz música na Bahia, não é bom só para os caras do Axé. Quando explode esse pagode romântico, foi a época em que o Zeca Pagodinho e o Paulinho da Viola mais venderam disco, isso é bom para todo mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, quando começa a explodir a Tchê Music, o que a gente faz? Mata a Tchê Music. Imagina, vamos ser contra esses caras. Né? E aí tem um recrudescimento, e essa música regional, a mais de consumo, a mais conhecida, ela vai ficando cada vez mais retrógrada, cada vez mais... Eu não falo nem em ignorar a bossa nova, eu falo em ignorar, né? E aí, e pra gente, eu que sou músico, eu fico especialmente desesperado quando eu vejo, o nosso material folclórico é o mesmo material folclórico do Uruguai e de uma boa parte da Argentina. E aí, quando eu vejo o que aconteceu nos últimos 30 anos com esse mesmo material no Uruguai e na Argentina, e vejo no Rio Grande do Sul, eu tenho vontade de me atirar da ponte do Guaíba, né? Mas acho que tem um dado importante nisso aí, né, que é como os governos, né, fortes ou ditatoriais, seja de direita ou de esquerda, eles se apropriam do folclore, né, para pegar as grandes massas, né? Eu lembro eu fiz um documentário sobre a história do hino rio-grandense, né, que é uma loucura, e aí eu consegui o Diário Oficial de 67, né, quando estava começando a pesar mais a barra ainda durante a ditadura, que é onde determina ali o hino, né, como um dos símbolos do Rio Grande do Sul, né, porque tanto orgulho desse hino e tal, mas é bem isso, né, que o Arthur comentou ali da coisa dessa coisa meio da brigada militar tomando conta disso, né, vamos dizer, numa visão mais limitada, né, e fechando isso como um movimento para um objetivo, né,
para um foco só. E quem estava fora disso não podia nem tocar na Califórnia, né? Se não tivesse de bota bombacha, tem a história lá do Saracura, né? Do Pezão e dos guris que estavam acompanhando o Mário Barbará, que tiveram que fardar eles de gaúcho antes de entrar no palco, porque não iam permitir que eles tocassem com a roupa que eles usavam sempre, né? Então, essa maneira, né, de como usar as coisas a serviço de uma ideia dominante também fez com que tivesse essas divisões, né? Então, quem estava lá desbundado estava contra isso, essa polarização entre o mundo gaúcho, né, mais tradicionalista, com o mundo urbano. São algumas pessoas que vão costurar essas pontes, né? Que eu acho que aí, como a Clarissa comentou, hoje essa geração, e o Vitor também, isso está mais diluído, sabe? Não tem tanto. Talvez a última briga aí foi do Ney Lisboa, falando, né, mal de alguém ali sobre os gaúchos e tal, mas isso se diluiu, né, para essa nova... Eu vi o Paixão, quando o Lessa morreu, o Paixão começou a falar as coisas todas que ele pensava, mas que ele não falava, né? Sobre os rumos que tinha tomado o movimento tradicionalista, porque é que nem falar mal de filho, né? Eles criaram um negócio, o negócio foi para outro lado. E num debate público que a gente estava na usina do gasômetro uma vez, que eu estava e o Paixão também estava, ele disse literalmente isso. Na época, o Galpão Crioulo era o programa lá da EBS TV, apresentado pelo Antônio Augusto Fagundes e tal. E ele dizia, eu tenho que falar essas coisas, porque senão depois eu vou morrer e a verdade vai ser a verdade do Galpão Crioulo. Ele falou literalmente isso, né? Então... ele fala, na própria série ele fala várias coisas nesse sentido, assim, né? Ele fala um pouco sobre a coisa a coisa da cagação de regra, assim, né? Exatamente. Ele entra nessa, assim, diz, cara, o cara que está preocupado com isso, ele não entende a alma daquela manifestação sobre a qual ele está falando, assim, né? Ele realmente, né? Bom, aquela entrevista foi foda, né, guris? A gente passou umas 5 horas, né? Foi a última entrevista que ele deu, aliás, né? A gente passou umas 5, 6 horas na casa dele. É um filme só aquela entrevista. Vocês lembram que tinha a esposa dele e a outra senhorinha que cuidava dele também eram contra a entrevista, né? Ele já estava frágil e tal, não sei mais o que. E aí ele tanto fez, conseguiu convencê-las. E a gente fez, né? Mas assim, a gente passou um dia inteiro conversando com ele e cara, é uma aula de uma mente arejada e de um homem moderno, assim, né? É completamente diferente da ideia que as pessoas acham que ele defende e, portanto, o admiram. É uma coisa muito louca, cara. É muito louco. A gente estava falando antes de começar a gravar, né, René, que assim, a gente tinha que lançar a campanha. Paixão Cortes, você gosta dele pelos motivos errados. É verdade. Bah, total. E agora... Tem uma coisa... Fala. O que eu fico pensando também hoje, né, dessa hegemonia, dessa estética, e também de como esse movimento se solidificou de uma forma endógena, assim, eles se alimentam ali para dentro e parece que é uma questão desse gaúcho que vem desse mito também que o Hobsbawm fala do mito, desse mito da macheza, do mito ocidental, do centauro, que tem vários povos, né, nos gaúchos, nos gaúchos, nos cowboys. E parece que tem um orgulho a um não intelectualismo, assim, um anti-intelectualismo, né? E aí eu acho que isso também é uma coisa que pega muito, e inclusive nas novas gerações que curtem e que se identificam, de não ir atrás nem na própria bibliografia dessas pessoas, né? Porque a gente vê, tá tudo ali. E fico pensando muito nisso também. E também fazendo um link com o que o René falou, né, sobre essas questões do governo, de como isso se instituiu, os símbolos, a questão do hino. E hoje em dia, né, já trazendo essa crítica, assim, vendo o que o governo do estado tem feito também nesse movimento em relação ao tradicionalismo, assim. E aí, como é que a gente se lida com isso, né? E aí, pensando no próprio documentário, eu acho muito legal também não fazer parte, eu fiquei, olha o que vocês estão provocando nesse documentário, tipo, de não fazer parte, às vezes, desse discurso hegemônico, como isso é legal, e como é o canal mesmo, porque, às vezes, quando a gente falou, né, se tu é discordante, não tem
possibilidades ali dentro desse lugar. Tu não vai ser convidado para determinados eventos, se tu fizer um tipo de música mais livre, com muitas aspas, ou que não seja tão restrito assim a essa visão do que se construiu de música gaúcha, tu não vai passar nem numa triagem do festival. Mas talvez a riqueza esteja aí. Eu sempre gosto de pensar, e eu acho que o documentário mostra muito isso, assim, outras possibilidades de se fazer, sabe? Que é fugindo, é outras rotas. Tu não vai estar ali, não vai ser convidado pela Secretaria de Cultura para ir lá nos eventos. Não vai. Se tu trouxer outra visão, não vai. Mas talvez ali também esteja uma riqueza, né? Que vai ser talvez lembrada, né? Que, sei lá, eles passarão, né? Nós passarinho, quem sabe? Então, né? Eu gosto de pensar assim, isso me estimula, assim. Uns 15 anos atrás, um acordeonista extraordinário daqui do Rio Grande do Sul, que obviamente não vou dizer o nome, veio falar comigo, assim, e tal, me pedir conselho do que ele fazia com a carreira dele e tal, barará, barará, barará. E aí eu disse para ele, cara, depende o que tu quer. Tu quer ser o campeão do gauchão ou tu quer jogar a Copa do Mundo ou disputar o Brasileirão? São coisas diferentes, né? Para onde tu vai orientar esse negócio. Ele optou por ser o campeão do gauchão, assim, né? Mas eu acho uma pena, porque é o que muito acontece aqui com muitos artistas, muitos músicos do Rio Grande do Sul. Eu sempre me senti um músico brasileiro, né? Aí falando eu como músico. Um músico brasileiro de Porto Alegre, né? O estado eu sempre acho uma coisa abstrata. Eu acho a cidade e o país construções, não sei se é uma coisa minha. Eu acho o país e a cidade construções mais concretas. Eu consigo visualizar a cidade, consigo visualizar o país. O estado sempre me parece uma coisa abstrata, assim. E é isso de como é que tu te coloca, né? Como é que tu pensa isso? E o fato do Rio Grande do Sul ter um mercado forte para isso, como nos anos entre 85 e 2005 teve para o rock e ter um mercado forte para o regionalismo, isso faz com que seja muito forte e muito confortável a tentação de só dizer o que as pessoas querem ouvir para as pessoas que querem nos ouvir e não arriscar absolutamente nada dentro disso, porque isso vai dar um retorno financeiro, isso vai dar um retorno de carreira, né? Então, isso também é uma coisa a ser considerada. Como é que o cara administra a sua vida? É uma equação, né, complicada, né? Achar esse equilíbrio, né? E aí, eu tô falando, né? Eu tô pensando assim na história do Renato, né? O Renato é um gênio. Mas aí acontecia muito assim, eu fiz os 5, 6 DVDs dele, filme e tal, né? E aí, depois que a gente fez o primeiro lá no Teatro São Pedro, e a gente já quebrou a história de não botar uma roda de carreta, mas umas projeções, umas placas, né? Era um outro cenário mais preocupado com a música do que vender elementos gaudérios, assim, para dizer que tu é gaúcho, né? Aí, volta e meia, vinha alguma banda ou algum artista, né, me procurar e diz, eu queria fazer uma coisa que nem o Borghettino. Eu digo, puxa, mas é difícil, né? Ele queria fazer um registro visual parecido com aquilo, né? Mas a música não propunha esse caminho, né? E aí, obviamente, acabar uma roda de carreta ou uma cuia de chimarrão lá no palco, né? Então, se a gente vê assim, quantos artistas trabalhando com esse material gaúcho, né, falando, né, dessa área mais tradicional, conseguiram sair daqui e ter relevância, né, foi quem se abriu para o mundo, se abriu para outras linguagens. Se a gente pensar aí no Cleito Cledir, né? Jamandu, Renato. E o Renato. E o Humberto. Mas eu concordo com o Arthur, assim, que tem uma questão muito mercadológica nisso, assim, né? É uma tentação muito fácil de tu cair, né? Tu fazer o teu feijão com arroz ali naquele mundo que as pessoas já mais ou menos te conhecem, tu tem um espaço de concorrência menor para aparecer também e tal, tudo mais. É uma tentação muito fácil, tu te enfiar de propósito naquele gueto ali e aí usar o gueto como bandeira, né? Quer dizer, ao mesmo tempo é um negócio que vale a pena em termos de mercado mesmo, assim, como ainda te dá uma bandeira para dizer, sigam-me os bons que eu sou assim, né?
Agora eu estava pensando uma coisa que nunca tinha me ocorrido, que como tem essa coisa da masculinidade frágil, que precisa ser afirmado o tempo todo, gente, é uma gauchidade frágil, cara. Total! O cara precisa estar o tempo todo se afirmando, o tempo todo. O Renato não faz isso, cara. É aquilo que o Borges fala, né? Não o Luiz Carlos Borges, mas o Jorge Luiz Borges. No Alcorão não tem camelo, cara. E eu ainda li o Alcorão 3 anos atrás e realmente não tem camelo. Porque aquilo ali é do cotidiano deles, vocês não precisam falar de camelo, é uma coisa óbvia. E o Borges está falando do Martim Fierro, né? O Martim Fierro, que é a grande obra fundadora da literatura gauchesca, tanto de qualquer lugar, de qualquer dos 3 países, o Martim Fierro, no momento em que o próprio protagonista, o Martim Fierro, pega a palavra e ele vai falar, e ele vai fazer a trova dele, não tem nenhum gauchismo. Ele fala do que realmente importa. Ele fala da alma, ele fala da vida, da morte, da transcendência. Quando dá a voz para o gaúcho, de verdade, ele fala isso. Eu acho muito interessante. Eu quero que a Clarissa fale sobre isso, porque alguém que vem desse mundo e que conviveu com isso e que começa a olhar criticamente para o mundo... deve dar um nó na cabeça, né? Tem um momento que tem um nó na cabeça, né? Teu. Eu acho que foi um momento difícil, assim, de... Quando tu começa... ter que se posicionar também. Eu acho que daí veio uma questão de gênero muito importante, que eu acho que não cabe muita gente falar. Naquele episódio 3, que vocês estão no programa do Fagundes ali, esqueci o primeiro nome. Ernesto, nossa. Ernesto tá ali... Fagundes em homenagem ao Ernesto Che Guevara, deixar isso... É verdade. Não, é muito louco. Mas eu fiquei muito... Eu acho também... Eu queria fazer essa análise antes, assim. Trazer um documentário de imagens, né? Tipo, de música, mas que tragam imagens, traz uma visão nossa muito interessante sobre a corporalidade das pessoas, assim, e o gesto, que é uma corrente contemporânea dos estudos, assim, né? E aí eu pensando ali, eu nunca tinha visto o Radamés, assim, tipo, imagens e tantas outras pessoas, e aí tu vê como comunica a pessoa, o gesto e tudo mais, né? Aí fiquei nessa pira assistindo, assim, e aí aparece a TT, né, que é trovadora e tal. E, cara, vocês estavam falando de outras coisas ali, né? Mas ela parece totalmente muda e um pouco desconfortável até, não sei, eu sinto ela, tipo... E aí eu fico pensando muito nesses espaços das mulheres e que fico feliz de estar aqui, a gente já tá mudando um pouco essa lógica, eu acho, assim, né? Porque nesse espaço também, quando eu já pesquisava as coisas e eu não sentia que existia uma abertura para ser falado, assim, né? Pra gente trazer esses pontos de vista nos lugares que eu tocava, assim. Então eu ouvia muitos machismos, ouvia que mulher não era para tocar, já ouvi isso numa viagem indo para um festival, que mulher servia para cantar, e eu ali, instrumentista, ouvindo aquilo, assim, tipo, e abrir esse espaço para trazer a crítica, assim, né? E, bom, para mim foi um processo que passa muito isso e passou muito também pensando o meu local como instrumentista dentro desse lugar, né? Assim, eu fazia os arranjos que os outros me passavam, não tinha uma autonomia criativa também, eu acho que isso fala muito, assim. E, enfim, um monte de coisa que passa, e sobre o que se tocava, e também qual o rolê que eu estou fortalecendo ali. Tipo, eu tô colocando a minha energia numa coisa que talvez não seja o que eu acredite, não, né? Talvez não seja o modelo de sociedade que eu busco, assim. Fico pensando muito isso. Enfim, várias coisas. Sobre essa questão das mulheres, assim, eu também trago... Eu sei que não foi o recorte, como não foi da questão, né? Até queria perguntar para vocês, assim, o que vocês hoje pensariam que, tipo, aquilo ali faltou, podia ter colocado no recorte, assim. Mas também... Não, e também acho que... Obrigada, inclusive, por não terem votado as mulheres, porque agora deixou picando pra gente fazer isso, assim, tipo, eu quero muito fazer um trabalho nisso, já tenho pesquisado a Berenice, a Mary Terezinha, assim, e acho que vale muito, né? Mas eu queria perguntar para vocês, porque realmente a gente não tem como dar conta de todos os temas, eu sinto isso agora fazendo o livro, assim, fico me chicoteando também, me culpando, e também a nossa questão da nossa branquitude, né, que eu acho que a gente precisa falar, assim, que a gente realmente, eu também tento abordar ao máximo os temas da questão indígena e da questão afro-gaúcha,
E também me sinto, às vezes, me apropriando de um tema que eu não deveria falar, mas também não posso deixar de falar. Como que a gente lida com isso? Queria só jogar isso, assim. Eu pensando nisso, com o cérebro de 2021, assim, eu acho que tem esses buracos enormes ali no trabalho, assim, que na época a gente, né, teve essa sensação que eu falei antes, assim, de não se sentir capaz de se apropriar daquilo da melhor maneira, mas eu acho que com o cérebro de 2021, o que acho que eu e imagino que os guris também teriam pensado seria, vamos trazer mais gente diferente, né? Assim, para dentro, né? Que é uma coisa que hoje, enfim, né? Hoje tá muito mais, faz muito mais parte da nossa conversa, construir isso de uma maneira material mesmo, assim, né? Como membros das equipes mesmo, assim, e tal. E na época não tava, né? E aí isso faz a gente pensar muito, assim, em tipo, mesmo que seja um período tão curto de tempo, né? O debate, ele já andou muito, né? Assim, ele já está em outro lugar muito diferente de onde estava, né? Total. Eu penso muito isso, assim, que é impressionante como a gente, estou falando aqui pelos 3 homens brancos, que eu conheço bem, como a gente de 2013 não é a gente de 2021, né? A gente, e eu acho que uma coisa é isso, assim, mais mulheres, ainda que eu acho que tenha sido um golaço a gente ter, por exemplo, a Loma, né? Eu queria dizer a Loma ali, né? E mais ver como isso, trazer a voz, ainda que tenha o guitarreiro e tal, mas trazer a voz negra, mas não a gente falando, né? Botar as pessoas falando. Agora, só uma observação sobre isso. Eu tenho achado, eu nunca estudei isso seriamente, eu sou um homem branco cis hétero, mas tanto na pesquisa que eu estou fazendo do Lupicínio, né, e que aí eu falo muito sobre ser negra em Porto Alegre, para a biografia do Lupicínio e tal, eu acho que o pior ocultamento na música popular é de gênero e não de raça ou de cor, como se queira dizer. Assim, é mais difícil ser mulher do que ser negro. Isso eu estou falando da minha perspectiva de homem e branco. Mas olhando de fora, me parece que... bom, ser mulher negra, então, nem se fala, né? Eu vejo aqui, por exemplo, construindo essa parte da biografia do Lupicínio que eu estou fazendo, então, como era a relação deles com o preconceito racial. Pega a geração do Lupicínio, nascidos, a turma dele toda, nos anos 10, e que viviam neste recorte deste mundo específico, que é a boemia porto-alegrense e o mundo da música de Porto Alegre até os anos 60. Todos os depoimentos que eu vi de todos os negros da turma, e eram vários, ninguém fala em racismo. Todos dizem, não tinha racismo, a gente era igual, mesmo que reproduzam discursos racistas, assim, às vezes, né, o Lupicínio dizendo, ali eu fiz uma coisa de negro, errei, não sei o quê, mas nunca, sempre nos trataram igual. Agora pega as mulheres negras, Lourdes Rodrigues e Lá Machado, completamente anuladas, sofrendo preconceito absurdo e massacradas a vida inteira, não tendo as mesmas oportunidades porque eram negras, mas principalmente porque eram mulheres. E sendo mulheres negras, agrava. Então tem essas noções de recorte que a gente tem hoje e que a gente não tinha 7 anos atrás. É muito louco como avançou esse discurso em tão pouco tempo. Assim, mas o René não falou ainda. Eu cortei ele. Não, eu estava pensando, na verdade, nessas escolhas, né? E pensei também que a Clarice falou da TT, ela, na verdade, não era nem para aparecer ali, ela até fez mas ela fez a participação naquele dia no programa. Então, né, ela acabou aparecendo ali, mas não era a ideia a gente mostrar mulheres trovadoras dentro, o recorte era o Grande Rodeio Coringa, né? E ali contar a história de como aquilo desencadeou uma série de coisas para o movimento tradicionalista, né? Mas a história da Loma, né, também poderia, através dela, resgatar toda a história da música do litoral, né, de coisas que a gente acabou não tocando nesses 100 anos aí, né? Então, o recorte acabou sendo pelas grandes cenas, vamos dizer, né? Como diz o Itamar Assunção, chavão abre porta grande.
A gente foi assim, cara, isso aqui, quem for de fora vai entender essa cena aqui, né? Mas seguramente, hoje, né, seria, não teria por que colocar lá o poeta, o secretário do Lupe, poderia ter pegado uma mulher para dar aquele depoimento, né? Mas são essas coisas do momento mesmo, do recorte, que tem a ver com a produção, com a agenda, não que justifique, né? Mas isso. eu acho que vai até um pouco além disso, assim, sabe, cara? Porque até a própria escolha de quais cenas são as grandes cenas, ela é uma escolha míope, assim, né? Ela é sempre... Todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? E, na verdade, mesmo essa decupagem, assim, de quais são os movimentos que são importantes, ela é a nossa daquele momento, assim, né? Né? E, de repente, realmente, assim, uma composição mais diversa teria gerado um resultado mais plural, me parece, assim. Como em tudo, né? Total, é tudo um processo, e também não dá pra gente deixar de fazer, né? Eu acho, tipo, pensando eu, assim, a gente não vai dar conta de tudo, e às vezes também na discordância e na falta que alguém sente ali é o que dá o impulso para alguém vir fazer, então tudo é muito rico, né? Mas isso que o Arthur falou da questão das pessoas negras não verem o racismo, eu fiquei pensando também na questão das mulheres não verem o machismo, e as mulheres dessas décadas passadas, assim, eu tenho escrito sobre a Berenice e sobre a Mary Terezinha, né? E a Mary Terezinha teve casos ali, de machismo horríveis, assim. A Mary é maravilhosa. E foi muito massacrada, muito. Ela é o exemplo de demonização de uma mulher, né? E aí eu fico pensando, elas não falavam também, eu tenho visto muito as reportagens da Berenice e elas nem tocam nesse tema de machismo, mas acho também, né, daí já a gente trazendo com o olhar de hoje, que o negócio é tão também forte e às vezes é uma forma também de se proteger, assim, deixar isso, né, hoje a gente, claro, para nós é fácil falar de machismo e de feminismo, né, desses temas e abordar isso, sendo que nos últimos 5 anos, bom, eu só tenho feito isso, basicamente, estudado um monte do que as pessoas estão pensando, feminismo negro, feminismo branco, blá. Então, para nós hoje né, mas com certeza, eu acho que não tinha consciência, talvez, né, do que se passava, tanto as pessoas negras quanto no caso da Mary, ela mulheres. tinha um cara apontando um revólver para ela, né? Sim. E uma sociedade inteira achando que ela era culpada, né, por querer separar do cara. E quando a gente ouve os discos, a Mary Terezinha, para quem não sabe, era grande parceira, ela foi comprada pelo Teixeirinha, da avó dela, para acompanhá-lo na vida e nos palcos, quando tinha 15 anos de idade, ou seja, só isso já é um absurdo total. E ela conseguiu lançar nos anos 60 2 discos de samba que são excelentes, fora do universo Teixeirinha, mas aquilo foi sufocado completamente, né? Ela nunca conseguiu seguir com aquilo ali, mas era... a história da Mary é uma puta história, cara. Nossa senhora, da Berenice, então, que eu sei muito pouco, eu imagino que história. E aí tem aquelas coisas que tu vai achando, assim, por exemplo, a gente achou no meio das pesquisas uma compositora porto-alegrense contemporânea da Chiquinha Gonzaga, 1870, chamada Lídia Quinor, que não se sabe nada dela, a não ser de umas partituras de umas músicas que tem. E daí era aquela coisa, a gente sempre acha que a música tinha muito pouca compositora, né? Aí tem uma pesquisa de uns anos atrás, lá da Unicamp, que eu não vou me lembrar o nome da pesquisadora, que a moça fez o elencar quantas compositoras ela achava de música popular brasileira desde o século XIX até hoje. Deu 5 mil? Não deu 500, 5 mil. Né? E a gente fica pensando quão ocultas foram essas pessoas, né? E mesmo aqui na história, por exemplo, do rock de Porto Alegre, né? O quão misógino ele era, sempre foi, né? O rock dos anos 80, quão poucas mulheres teve, né? Assim, cada vez que eu vejo a Biba falando, por exemplo, a Biba Meira, que era uma rara mulher e mulher instrumentista nessa cena, né? É muito doido. Hoje, por exemplo, eu acho inconcebível as pessoas montarem um festival de jazz, por exemplo, e não ter nenhuma instrumentista mulher, ou montarem uma banda grande e não ter nenhuma mulher, mas assim, é porque também 15 anos atrás, 20 anos atrás, tu tinha que procurar, e hoje em dia tu tem que escolher não colocar,
né? É diferente. Então, isso também é uma coisa de protagonismo que vai mudando muito, né? E nas equipes também, né? Isso que o Dodge falou. As equipes aí também, tudo. A gente tinha a nossa superprodutora e tinha mais gente na equipe também, né? Tinha mais mulheres na equipe. Mas eu digo, mas pensar isso também equanimemente, né? Enfim, que bom que isso está indo para frente, né? Isso são coisas que eu acho que não andam para trás mais. Pois é, Depois que a gente vê, não tem como desver, né? Dizem. Eu acho até engraçado, justamente isso que vocês falaram, que tipo, a série é de 2014, mas se tu for ver as discussões em tão pouco. Em 7 anos que isso já existe, o filme seria totalmente diferente. As escolhas seriam totalmente diferentes. Totalmente. Sem dúvida. Mas então, pessoal, a gente já chegou aqui em mais de. Estamos finalizando aqui a hora de conversa. Eu queria pedir que vocês fizessem algumas considerações finais, agradecessem, fizessem seus jabás também, por gentileza. Então, bom, queria primeiro agradecer, adorei as trocas e as reflexões, fico muito empolgada sempre com essas conversas. Muito obrigada mesmo, e mais uma vez é uma honra estar dividindo essa tarde aqui com essas pessoas. Esse trabalho muito importante, quero que muitas pessoas vejam. E, bueno, tô na fase ali de pré-venda do livro do Gauchismo Líquido, e na editora Coragem já está à venda. Também campanha de financiamento do meu primeiro álbum, que se chamará Lavaca, e que dialoga com muito do que a gente falou aqui. Eu acho que também é uma outra forma, eu acho, também de dialogar, não só na pesquisa, mas também na criação, né? E eu tenho gostado bastante de entrecruzar essas linguagens. E, enfim, me joguei algum tempo como compositora também, pensando na ausência dessas compositoras, isso que foi me incentivou a compor. E, enfim, então o livro, o disco rolando, e eu tô nas redes, Clarissa Ferreira, e é isso, muito obrigada. Vai daí, René. Cara. Agradecer aí a oportunidade, né, de relembrar esse trabalho que foi muito legal fazer, né, e com essa possibilidade da gente botar ele na roda de novo para as pessoas olharem aí, eu acho que a partir dele vão vir muitas reflexões e mostram, na verdade, como é importante a gente ter o registro das coisas, né? Nesse discurso imagético que a gente deixa aí para o futuro, né? A gente contribui para que se entenda, né, essa diversidade, essa riqueza musical que a gente tem aí no sul do Brasil. Quem quiser pode acessar lá, eu divulgo as coisas da plataforma lá pelo meu Instagram, que é René Goya, então quem tiver afim, cola lá e vamos para a próxima. Prazer estar com vocês aí. Eu fico muito feliz com isso também, da gente estar botando no ar de novo esse trabalho, que, nossa, gente, o que a gente trabalhou para isso, foi um ano de trabalho praticamente insano. A gente queria fazer 4 episódios de 1 hora, tentamos renegociar isso com a TVE, mas, porque tinha material para isso, não deu, foram 4 episódios de 20 minutos. E isso, nossa, e dizer que tem muito, muito, muito material bruto de tudo que a gente registrou. Cara, eu tava lembrando que o primeiro corte do primeiro episódio tinha 3 horas e 40 minutos. O primeiro corte do primeiro episódio. Me lembro disso. É incrível, assim. E a quantidade de gente que estava ali, que já morreu, enfim, é muito tocante reencontrar esse material pra gente, assim. É verdade. Então, é isso. Tomara que circule, tomara que mais gente veja, tomara que a gente consiga um dia também fazer outros projetos com esse material que tem registrado.
Cara, eu fico pensando muito nisso, assim, das pessoas que não estão mais com a gente, que estão ali, assim, e, enfim, né, da importância de fazer as coisas mesmo, né, de fazer as coisas para que esses registros existam, assim, né, eu fico pensando, por exemplo, nesse papo com o Paixão, ou o papo com o Nico, que também foi a última entrevista dele, assim, né, e o Miranda, cara, tipo, então são pessoas, vozes e histórias, assim, que não estariam registradas dessa forma, né, ou pelo menos daquela maneira, assim, se não tivesse sido feito, né, eu fico pensando, na época a gente tinha um pouco a preocupação, assim, porque, pô, né, 100 anos de história, assim, e tal, e a gente tinha a preocupação de, pô, daqui a mais 100, né, que esse trabalho sirva, pelo menos, para que as pessoas entendam como é que a gente olhava para as coisas nessa época, assim, e tal, né, e isso eu acho que, nesse sentido, eu acho que o trabalho foi feliz, assim, acho que essa missão ele cumpre, né? Mas eu fico pensando que talvez seja melhor a gente olhar para o próximo, fazer 10 de 10 em 10, assim, fazer o próximo Porto Alegre 10 anos de música agora. No mais, só dizer, então, aproveitar que a gente está aqui nesse canal, pedir para as pessoas, né? Pedir que as pessoas assistam o show que eu fiz para a Unimúsica, né? Que já tá nas plataformas todas, foi ao ar na quarta-feira, tá no YouTube da TV da URGS, né? Que foi um show só com a música que eu compus para teatro ao longo da vida, comecei aos 18, e tem música composta até os 50, então dá algum recorte. Com a Tum Toy Foy, banda de câmara, que eu montei já faz algum tempo, e com a Áurea Batista, atriz e cantora, e que está cantando as canções. Então tá lá no... E procurem a gente, tanto Tum Toy Foy, o primeiro Tum é com M de merda, e o Toy e o Foy é com N de nada. E Arthur de Faria, Arthur é com TH, e aí tem Facebook, Instagram, canal no YouTube, tudo que vocês quiserem. As plataformas de música também, todas. Tem 20 álbuns criado aqui nas plataformas de música. Dá para escolher. Dá para gostar de um e não gostar de 19. Eu queria agradecer imensamente a vocês por terem topado essa brincadeira nossa aqui da Sala Redenção, esses ciclos de debate virtual, e agradecer ao público também que está nos assistindo. Enfim, muito obrigado a todos, uma boa noite para quem está vendo de noite, enfim, aquela mesma história. Até mais. Até mais, obrigado. Valeu. Tchau, obrigada. Valeu. Volta para os tomates, né?